Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário, em que turno vocês estão assistindo essa aula. Eu sou a Rafaela, provavelmente vocês não me conhecem, porque eu não estou trabalhando diretamente na Alternativa esse ano, mas eu estou participando de um projeto que é vinculado à Alternativa junto com a equipe de filosofia. E agora, como a gente não pode ministrar a aula presencialmente, né? A gente vai começar a gravar videoaulas para vocês e disponibilizar toda semana nos horários de aula normal. Tá? Então, esse mês, no mês de agosto, eu fiquei responsável, junto com o Derlei, que está aqui comigo, a gravar as aulas da unidade de ética ou filosofia moral. E provavelmente, mês que vem, vocês vão ter aula de filosofia política, no outro mês de alguma outra unidade, e assim segue, tá? Então, sem muitas delongas, para o vídeo não ficar muito cansativo, muito longo para vocês escutarem, enfim. Eu já vou passar a palavra para o Danley e, por favor, se vocês ficarem com alguma dúvida no final da aula, por favor, nos chamem, nos contatem, a gente está sempre disponível para vocês. A gente sabe que não está sendo fácil esse período de isolamento, então, qualquer coisa que vocês precisarem, por favor, não hesitem em nos chamar, tá bem? Então, vamos lá. Isso aí. Olá, gente. Então, hoje vamos fazer uma introdução à ética, né? Trazendo os principais tópicos, os principais conceitos, né? As principais áreas dessa disciplina tão importante para a filosofia, né? E uma das disciplinas que caracteriza a filosofia como tal, né? Bom, a primeira coisa, então, é uma diferença entre três termos: ética, moral e lei. Sempre se pergunta, né, isso, qual é a distinção entre ética e moral, né? A finalidade de ambas são parecidas, porque elas são responsáveis por construir as bases que visam guiar a conduta humana, mas esses termos têm uma origem um pouquinho diferente. Moral tem origem no termo latino moralis, que também dá raiz às palavras como moradia, morar, né? Significa algo relativo aos costumes, né? Pensa que os costumes são algo familiar à sua comunidade, né? À sua sociedade. É o conjunto de regras a serem aplicadas no cotidiano para reger as ações dos indivíduos de uma determinada sociedade ou grupo. São os hábitos, as regras, os tabus e as convenções estabelecidas por uma sociedade ou por determinada cultura. E a ética, né, tem origem no termo, essa palavra, né, tem origem no termo grego ethos, que significa algo como modo de ser ou como caráter. É entendida como uma reflexão racional sobre o fundamento dos valores morais que orientam o comportamento humano, uma reflexão racional acerca da moral, né? As perguntas que se coloca, né, nessa disciplina são as seguintes, né? O que é o certo e o que é o errado? O que é justo, o que é injusto, né? O que é o bem, o que é a justiça, né? Isso, por exemplo, Platão, né, vai dedicar algumas obras a esses conceitos, né? A mais célebre talvez seja a República. Né? A ética busca compreender a fundamentação da moral, explicitando suas origens, consequências e avaliando-os criticamente. Tem a tarefa de investigar nossas crenças e códigos morais. Na ética, nessa disciplina, usamos a teoria para refletir sobre as práticas morais. Né? Diferentemente do que ocorre com a moralidade, que é mais particular, a ética quer ser universal. Isso não quer dizer que ela seja, né, deste modo universal, e sim que ela trabalha para ser aceita por todos dessa maneira. Né? Então, a ética ela é um estudo que procura colocar em termos universais, né, o que deve ser certo ou errado, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Né? E um terceiro conceito que a gente traz, então, é o conceito de lei, né? As leis, ao contrário dos valores ou das regras morais, né? Elas precisam ser cumpridas por todos os cidadãos, né? Um, elas são colocadas pelo Estado, né? Pelo poder judiciário, né? E quando isso não acontece, né? O Estado, né? O poder do Estado pune os cidadãos de acordo com aquilo que está previsto, né, na sua legislação, na sua Constituição, no seu conjunto de leis, né. Aqui, então, cabe uma reflexão, né, que nem tudo que é legal, né, nem tudo que é
permitido por lei é necessariamente moral. E também, né, nem tudo que é proibido é necessariamente imoral, né? E aí o exemplo que eu trago aqui, né, é um exemplo de uma história muito célebre, né, que é a história de Robin Hood, né? Robin Hood era um sujeito, né, segundo essa história, que roubava dos ricos para dar aos pobres, né? Ele fazia algo contra a lei, né, que era saquear, né, assaltar ricos, mas ele dava todo esse dinheiro roubado, né, às pessoas que precisavam desse dinheiro, realmente, né? Então, eu acho que essa história do Robin Hood ilustra bem, né, essa diferença entre o que é moral, o que é bom ou ruim, e o que é legal e ilegal, né? Uma outra diferença, então, que é muito importante, né, de palavras muito parecidas, né, e que por isso causam, podem causar certa confusão, as palavras imoral e amoral, né? Ser imoral, né, se comportar de uma maneira imoral, é não seguir as regras morais vigentes em uma comunidade, é um indivíduo que viola as normas, né? É um indivíduo que, né, que comete um erro, por exemplo, que vai contra as regras de conduta estabelecidas na sociedade, no Estado, né, em que vive. Ser amoral, né, algo que não tem moral em outro sentido, né, é não possuir senso do que seja moral ou ético, né? É um ser incapaz de fazer escolhas morais, é de ter responsabilidade, de saber escolher entre o certo e o errado, né? Por exemplo, né, um cachorro, uma criança, né, e quando se fala na criança, nisso está baseado, por exemplo, a maioridade penal, né? Porque antes na sua infância você não tem um senso moral tão desenvolvido, vamos dizer assim, para assumir responsabilidade sobre os seus atos, né? E por isso você tem a guarda dos seus pais, por exemplo, e a partir da maioridade penal, né? Quando você supostamente tem responsabilidade sobre seus atos, você paga, digamos assim, pelos seus atos, né? Se caso eles sejam errados, né? E outro exemplo também, né, de uma pessoa amoral, né, de um ser amoral, é o ser em estado vegetativo, né, ou pessoa que por alguma condição de doença ou de acidente ficou em coma, né, ela não tem a capacidade de fazer escolhas, né, de ter responsabilidade sobre seus atos, porque mal atos ela tem, né. Então é um outro exemplo, né, e outro exemplo também, inúmeros outros exemplos a gente pode trazer, né, mas que o tempo não permite. Tempo que a gente tem aqui, né? Bom, então, um sujeito ético, um agente moral, né, importante, precisa ser racional, né, porque sendo racional ele pode avaliar as suas ações. Ele é consciente de si e de outros a ser responsável. Ele precisa conhecer a diferença entre o bem e o mal, o permitido e o proibido, etc. Né? Uma outra diferença muito importante aqui, né, a diferença entre juízo de fato e juízo moral, porque todo sujeito racional e ético faz afirmações acerca do mundo e julga as ações dos outros, né? E essas afirmações, julgamentos, são denominados juízos. Isso vai ser importante depois, quando a gente estudar a ética kantiana, a ética de Immanuel Kant, né, que é a ética do dever, né? Há dois tipos desses juízos, né? O juízo de fato, que são descritivos, ele descreve algo como algo é, né? Ou seja, dizem como as coisas são, como são e por que são, né? Por exemplo, está chovendo hoje, o homem é um animal racional, na Segunda Guerra houve o Holocausto. O juízo de fato, o juízo descritivo, é o juízo da ciência, né? A ciência, ela descreve, né, a sua maneira, a maneira, o modo como o mundo é, né? Ou como as leis da física agem, etc. E juízo de valor, ele é bem diferente disso, né? Porque ele pode ocorrer de duas formas, como uma avaliação de acontecimento, por exemplo, a chuva é boa para as plantas, ou tal ação é bom para algo, né? Ou como juízo moral, aquele juízo que nos diz como as coisas devem ou não devem ser, né? Não devemos jogar lixo no chão, não devemos fazer mal ao outro, né? Você deve fazer isso, você não deve fazer isso. Esse é um juízo de valor e é um juízo não é descritivo, porque você não está descrevendo a coisa como é, mas como deve ser, né? Então, nesse sentido, é um juízo prescritivo, né?
E mais três termos importantes, né, para a gente ter uma visão geral do que é a ética, são livre-arbítrio, liberdade e determinismo, né? A gente coloca essas perguntas. Nossas ações são livres ou determinadas? Né? Ser livre, você está no poder de suas próprias escolhas, ou as suas escolhas são como que determinadas por agentes externos ou pelo destino, né? Nós temos um destino traçado desde que nascemos ou somos nós mesmos responsáveis pelas escolhas que fazemos ou caminhos que traçamos, né? O livre-arbítrio seria, nesse sentido, uma faculdade que um homem racional tem de ser capaz de escolher entre várias possibilidades, né? A liberdade é o direito de agir conforme o livre-arbítrio, né? É a independência do sujeito, né? A sua autonomia, né? E o determinismo defende a superioridade de leis que predeterminam o comportamento do sujeito em relação às suas próprias escolhas. Nesse sentido, a liberdade humana não existiria para os deterministas. Há um grande debate em filosofia entre essas duas posições que defendem que o ser humano é livre, é totalmente livre, né, nas suas ações, ele escolhe realmente o seu destino, né, ele pode escolher o seu destino, e, por outro lado, há outros que dizem, e outras, que dizem que as ações, né, para onde a gente vai, já é pré-determinado que há um certo destino ou ações externas que definem as nossas escolhas. Né? Rafaela, eu passo para ti a palavra agora. Obrigada. Então, pessoal, como vocês puderam ver, a ética é um campo muito amplo da filosofia, né? Envolve muitas coisas, implica em muitas coisas. E por isso, né, para facilitar esse estudo, a gente pode subdividir esse campo em três principais áreas de estudo, que são a ética normativa, a ética aplicada e também a metaética. O que elas quer dizer, essas palavrinhas? A ética normativa, ela é a investigação do correto, do incorreto, do mal e do bem, a respeito do caráter e de alguma conduta, que a classe de indivíduos deve aceitar. E vejam que essa classe de indivíduos, ela pode ser a humanidade inteira. Né? E dois exemplos que vocês vão ver nas próximas aulas é o exemplo da ética utilitarista e da ética deontológica. Né? Mas num sentido mais específico, a gente pode dizer a ética médica, né? Que seria o conjunto de normas que os médicos devem seguir. Ou a ética da psicologia, o código de ética da psicologia, né? São um conjunto de normas, um conjunto de regras que os psicólogos devem seguir. Né? Vejam que a palavra deve, dever aqui é enfatizada, que ela é realmente muito importante. Tá? Também a gente tem a ética aplicada, que é o estudo de como se deve aplicar essas normas, esses padrões gerais às situações reais, mas um pouco mais específicas. Como, por exemplo, as discussões muito polêmicas sobre o aborto, sobre a eutanásia, sobre o vegetarianismo. Aqui se coloca a questão, será que é moralmente correto a gente comer animais? Né, que é a questão central do problema, né, da questão do vegetarianismo. O que vocês acham? E também a gente tem a metaética. Vejam que até aqui a gente falou muito sobre alguns conceitos, né? Correto, incorreto, mal, bem, etc. Proibido, né? Permitido. E a metaética, ela vai analisar esses conceitos de correto e incorreto, de bem e do mal, a respeito do caráter e da conduta também, e também conceitos relacionados, como, por exemplo, responsabilidade moral, virtude, direitos, né, que também fazem parte da filosofia moral, da ética, quando a gente está analisando casos concretos, né, problemáticas concretas. E agora a gente vai, Danley pode passar o slide. Que eu considero esse exemplo bastante importante e talvez sintetize bastante do que a gente está falando até aqui, tá? São os exemplos de dilemas morais. Bom, para início da conversa, o que é um dilema? Bom, a gente está na frente de um dilema quando a gente tem que escolher entre duas opções que são contraditórias entre si. Tá? Eu tenho que escolher entre A ou B.
Mas o que é um dilema moral? Bom, na filosofia a gente tem várias definições. Vários filósofos, diversas filósofas propõem diferentes conceitualizações do que é um dilema moral. Tá? Mas para fins de estudo, nosso estudo aqui, a gente pode dizer que é quando nós somos moralmente obrigados a escolher entre duas alternativas, a escolher entre A ou B. Mas por que um dilema moral ele se difere de um dilema normal, né? Ou simplesmente de um dilema? Porque quando a gente está à frente de um dilema moral, vai acarretar algum custo moral para a pessoa, para as pessoas que estão em questão, né? Que estão envolvidas naquela situação específica, né? Ou para quem está fazendo aquela escolha entre A ou B. Vai ter algum custo moral nesse sentido. E eu vou ler esse exemplo aqui, que é bem interessante, e é um dos mais clássicos, mais famosos na filosofia, que talvez vai elucidar mais, tá? Que é o caso do bebê Teresa. Teresa Pearson nasceu na Flórida em 92. O bebê Teresa tinha anencefalia, uma das principais doenças genéticas. Crianças anencéfalas são muitas vezes denominadas de bebês sem cérebro, porém isso não é bem acurado. Faltam partes importantes do cérebro, o córtex cerebral e o cerebelo, assim como o topo do crânio. Contudo, o tronco cerebral ainda está lá, e assim, o bebê pode ainda respirar e ter os batimentos cardíacos normalmente. Nos Estados Unidos, que foi onde, né, a Teresa nasceu, a maioria dos casos de anencefalia são detectados durante a gestação, sendo os fetos, em geral, abortados. Em torno de 350 bebês nascem vivos a cada ano e eles morrem em alguns dias, né, depois de nascidos. A história do bebê Teresa é notável somente porque seus pais fizeram um requerimento não usual. Olha só o que aconteceu. Sabendo que o seu bebê morreria cedo e nunca poderia ser consciente, os pais de Teresa doaram os seus órgãos para transplante imediato. Eles pensaram que os seus rins, fígado, coração, pulmões, olhos, etc., né, seus órgãos, poderiam ir para outras crianças que poderiam se beneficiar deles. Os seus médicos concordaram. Milhares de crianças necessitam de transplante a cada ano e nunca há órgãos suficientes disponíveis. Isso em todo canto do mundo, né, pessoal? A gente sabe bem disso. Contudo, os órgãos de Teresa não foram usados porque a lei da Flórida proíbe a remoção de órgãos até a morte do doador. Quando o bebê Teresa morreu, 8 dias depois, já foi tarde demais. Seus órgãos tinham se deteriorado muito para serem retirados e transplantados. O caso do bebê Teresa foi amplamente debatido. Deveria ela ter sido morta, de tal forma que seus órgãos poderiam ter sido usados para salvar outras crianças? Várias pessoas, inclusive filósofos e filósofas, que trabalham ética, pensam que matar Teresa seria algo errado. Seria moralmente errado. Os pais e os médicos discordam. Mas nós estamos interessados em mais do que as pessoas pensam. A gente quer saber o que é verdadeiro. Estavam os pais certos ou errados em doarem para transplante os órgãos do seu bebê? O que vocês pensam? O que vocês acham disso? Né? Então, a gente pode ver que aqui, quando a gente está na frente de um problema moral, e quando a gente tem que fazer uma escolha, não é uma escolha simples, não é uma escolha trivial, porque acaba envolvendo culpa, acaba envolvendo arrependimento, né? Independente da escolha que eles pudessem fazer aqui, né? Os problemas morais são problemas cuja resolução que nós escolhemos dar para eles vão gerar algum impacto, né, real na vida das pessoas. Vão ter implicações reais e diretas na vida das pessoas. Então, a gente tem que ser muito responsável na hora de optar por A ou B. E vejam que esse exemplo, ele tem total ligação com as próximas aulas que vocês vão receber, que é a aula de ética utilitarista e a aula de ética deontológica, que vai ser gravada pelo Danley. Essas diferentes teorias, doutrinas, né, como, por exemplo, ética utilitarista e deontológica, elas vão ter respostas para esses problemas em específico. Só que vão ter diferentes respostas.
né? Cada uma vai ter uma resposta. Por exemplo, a ético-utilitarista provavelmente, e não se preocupem agora porque vocês vão entender isso quando vocês assistirem essas aulas, provavelmente não, né? Concordariam com os pais da Teresa. Por quê? Porque a ético-utilitarista, ela seguia pelo princípio da máxima felicidade. O que significa isso? Significa que a gente deve agir, a gente deve realizar nossas ações, nossas condutas, sempre visando o máximo de felicidade para o maior número de pessoas possíveis que possam se afetar com a nossa decisão. Então vejam só, com certeza um utilitarista vai afirmar que sim, ela deveria ter sido morta, porque os órgãos dela poderiam ter beneficiado outras muitas crianças, né? Porque de qualquer forma, a bebê Teresa, ela ia morrer quando ela nascesse, né? Ou alguns dias depois, porque ela era portadora dessa doença, né? E a ética deontológica vai ter outra resposta, né? Então vejam que essas doutrinas, essas teorias, elas estão diretamente ligadas com essas nossas com as situações reais que a gente vive no dia a dia. E elas tentam nos guiar ou nos fornecer um norte para a gente decidir na hora da nossa decisão. Então vejam o quão importante é essa disciplina da filosofia, o quão importante é a ética e o quão ligada com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano ela tá. Bom, para a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficarem com alguma dúvida, de novo, reitero, por favor, nos contatem, nos chamem. A gente está sempre à disposição para vocês. E espero que vocês tenham gostado, que tenham achado legal, que tenha suscitado aí alguma reflexão em vocês. E não sei se o Darley quer falar alguma coisa. Reforçar apenas as tuas palavras e dar um tchau para o pessoal. Espero que tenham gostado mesmo, que tenha sido bastante iluminadora essa aula, né, desses conceitos de ética. Então tá, pessoal, um beijo, bons estudos, boa semana, até a próxima.